Bom dia, Guilherme, tudo bem? Olá, bom dia, Eduardo. Hoje vamos falar de tênis. Além de falar de tênis, vamos falar do torneio mais tradicional de todos, o mais antigo. Sempre surge grandes campeões. Dificilmente alguém que ganha o torneio de Wimbledon não consegue ser o número 1 do mundo no final do ano. Quando a gente fala de tênis, a gente tem que falar de Wimbledon porque tem que falar da Inglaterra. O tênis surge lá atrás, bem lá atrás. Os franceses dizem que é uma invenção deles, o jeu de paume. Lembra-se quando passeávamos numa manhã fria em Paris, que nós fomos até o recinto? Passamos por lá, onde ficavam os paredões, né, onde eles jogavam, porque o jeu de paume era jogado com as mãos, né? Isso mesmo. Uma espécie de pelota basca, para os espanhóis entenderem. Mas assim, como um esporte mais regrado, mais regulamentado, o tênis começa com a criação em Londres de um clube, o All England Law Tennis and Croquet Club. Porque, na verdade, Guilherme, primeiro se jogava o cricket. Esse era o esporte tradicional da Inglaterra. Mas anos depois, mais precisamente em 1877, naquela região de Wimbledon, onde ficava o All England Law, começa a ser disputado pela primeira vez o torneio de tênis de Wimbledon, ano de 1877. Muito tempo disputado, que no começo foi só por ingleses. O torneio de Wimbledon virou tradicionalmente internacional no século passado, em 1960. Você tem a data? É bom você ter lembrado disso. Nos primórdios, o primeiro campeão foi um inglês chamado Stephen Gore. E por muitos anos, o torneio do Wimbledon foi disputado apenas por atletas britânicos. E eram atletas amadores. Na verdade, a profissionalização do tênis vem na década de 60. Né? É aí que os grandes atletas internacionais começam, portanto, a se interessar para disputar o torneio de Wimbledon e outros que surgiam em função dos prêmios. Agora, há 2 anos atrás, o prêmio foi de 40 milhões de libras esterlinas, a premiação para todo o torneio. Se a gente multiplicar hoje por 4, quer dizer, 200, a libra está 6, então 250 milhões de reais distribuídos em prêmios, num torneio que tem 128 atletas masculinos e 128 atletas femininos. Exatamente, sem contar as duplas. Não, essa é uma premiação, digamos, para todos os atletas que disputam, seja a dupla masculina, a dupla feminina, né? Que são competições que começaram bem mais tarde. Exato. Em 1877, o primeiro torneio, 22 atletas disputaram, né? Torneio que Spencer Gore ficou campeão. As duplas masculinas começam a ser disputadas em 1879, o torneio de simples feminino em 1884, em 1913, duplas femininas, duplas mistas. E até 1967, os tenistas profissionais não participavam, era amadora, e, portanto, o torneio disputado por atletas britânicos. Bem interessante. É isso aí, pessoal. Quem gosta de tênis, ou mesmo quem não conhece tênis, deve saber um pouco mais sobre Wimbledon, que isso é cultura. Wimbledon é o torneio mais tradicional. Eu já tive o prazer de ir lá, assim, uma coisa maravilhosa, que tem uma tradição desde 1877, onde todos devem jogar de branco. Você sabe por que os atletas devem jogar de branco, né? Gostaria que você mesmo falasse, Eduardo, mas naquela época todos transpiram bastante. E a forma de se esconder do suor. É bem por aí. O tênis é um esporte, assim como o cricket, disputado em clubes pela nobreza, pela aristocracia, né? Quase pela monarquia britânica. E, como todo esporte, você transpira, você sua. E o branco esconde a transpiração, esconde o suor. Então, a exigência de branco, de jogar de branco, até hoje essa exigência mantida, é para que permaneça aquela elegância da não visibilidade, da não aparência do suor, né?
E qual é a outra grande curiosidade ou a grande especificidade que identifica mesmo o torneio do Wimbledon em relação aos outros torneios do mundo? A grama. Sim, difícil de ter um piso como esse. São poucos torneios no circuito internacional que tem o piso grama, né? É muito difícil. O cuidado é muito maior, né? Exige o cuidado em dobro. A Inglaterra ela prevalece a temperatura por causa do clima, porque chove muito, né? Então eles sabem como poder, os ingleses mesmo são bons em como fazer uma grama ficar tradicional, que no Brasil é mais difícil daí. E é difícil a bola pingar de uma forma correta como deve ser, né? Imagina jogar tênis. Então, e na verdade, os outros, acho que quase todos os outros circuitos, quadras, courts, como os ingleses chamam, de grama, são também na Inglaterra e são meio que torneios preparatórios, torneios que antecipam Wimbledon, e é mais como um treinamento para os atletas que já sabem, pelo ranking que tem, que vão disputar o Wimbledon. E, aliás, o Wimbledon tem uma outra curiosidade que o identifica ou particulariza em relação aos outros torneios. Sabe qual é? Não é só pelo ranking que os atletas são convidados para disputar o torneio. O wild card, o convite lá, é para os que se deram bem nos anos anteriores. Sabe por quê? Porque no começo, quando o torneio era disputado apenas por 22 atletas, o campeão de um ano já estava na final do outro. Já ia disputar a final do outro, não entrava nas eliminatórias, né? Então essa tradição permaneceu e hoje, não só pelo ranking que os atletas são convidados, mas sim pela performance nos anos anteriores. E são essas curiosidades, essas particularidades que fazem do Wimbledon o torneio mais importante do mundo, na opinião dos tenistas. Eles conseguiram manter a tradição. O inglês ele é bom nisso, né? O que você sentiu lá quando você teve? Você teve um Wimbledon, eu sei. Eu, infelizmente, não pude ir com você. Conta o que você assistiu por lá. O clima é maravilhoso em relação aos fãs de tênis, né? Então, é claro que todos querem assistir vários jogos. São 4 quadras lá que você tem que pagar para entrar, e as outras quadras você apenas paga. Você apenas pagando para entrar no recinto, você já assiste todos os jogos. São várias quadras ali, se não me engano, são quase 20 quadras, né, que você pode ver. De um lado eu via eu lembro que a Ivanovic, que era uma das melhores do mundo, estava jogando na quadra 3. E certamente uma das mais bonitas atletas que já apareceu no circuito. Exatamente. Aí na quadra de cima eu vi o Davi Ferrer terminar um jogo. Dos mais longevos. Davi Ferrer era um dos reis do saibro na Espanha, mas um dos tenistas que mais jogou tênis na vida. Isso foi em 2012, né? Então eu vi o James Blake, que ainda estava bem no circuito, vindo na quadra, na minha frente. Eu vi o James Blake começou no tempo do Guga. Eu assisti jogo do Guga contra o Blake. Exato. Eu vi o Ivo Karlovic, que inclusive chegou nas quartas de finais naquele ano, né? Esse era uma porrada o saque dele. Né? O saque dele. Por isso que ele se dava bem em Wimbledon, né? Porque o Wimbledon, se você tem um saque muito bom, você leva muita vantagem. É 60% do jogo, o saque, lá na grama, né? E ele foi muito bem. Eu assisti ele na minha frente, assim, porque nas quadras você assiste o tenista como você tá como se estivesse num clube, vendo um outro jogar. Mas você via essas grandes estrelas, né? Vi muita gente ali, fera, nas quadras do seu lado. Nas quadras centrais, obviamente, que você... obviamente, para você ver, na época, para você ver o Federer, para você ver o Nadal, para você ver o Djokovic, você tinha que ir para a quadra central. E eu fui alguns dias para a quadra central e tive o prazer de ver o Djokovic. Não diga. E o Federer. Aliás, o Federer eu vi mais próximo ainda e foi até mais emocionante. Aliás, nesse podcast ou no site, onde a gente vai colocar essa gravação que estamos fazendo, vamos colocar uma foto do Guilherme Wimbledon com o Federer atrás. Se não me engano, eu vi essa foto. Eu tirei uma foto do Federer dando um forehand de direita excepcional. Ele estava jogando com o francês, foi o jogo mais difícil dele, a partida que eu assisti do Federer, né? Foi na terceira rodada de Wimbledon. O jogo foi em 5 sets, sendo que ele tinha perdido os 2 primeiros sets no tie-break. E o terceiro set ele ganhou fácil. O quarto set foi o mais emocionante, que foi no tie-break. Ele podia ter perdido o jogo. Teve um momento que estava, acho que 5-3, ele estava com um mini break até.
Aí ele teve atrás, no mini break atrás, o Francis tinha conseguido, aí ele conseguiu fazer o mini break, conseguiu sacar e fechar o jogo, fechar o set, o quarto set, que foi bem emocionante. O quinto ele ganhou mais fácil. Mas foi o jogo mais difícil dele, isso que foi legal. Você já começou a falar em forehand, já começou a falar em tie break, e vamos lá, para quem está começando agora no tênis. Diferença de backhand para forehand. O backhand, pelo que eu entendo, é com a mão no revés, quer dizer, na esquerda. Não é com a mão... Não é com a mão boa. Não é com a mão dominante. Claro, às vezes com a mão que não é a principal, ele pode até ser melhor. Né? O Guga, era o caso do Guga, ele tinha um backhand, ou seja, o Guga era destro, né? E ele, a canhota dele era boa. O backhand... Um drop shot. Porque para explicar também... O drop shot é a curtinha, a famosa curtinha. Exato. O Nadal usa muito no fundo de quadra, de repente ele vira o jogo, dá uma curtinha e mata o adversário. Isso. E forehand seria a mão a mão dominante dele, né? Então o forehand do tenista destro vai ser a direita. O lob é quando o jogador joga a bola por cima. Quando encobre o adversário vem para a rede e leva uma bola alta que vai lá para o fundo da quadra. Exato, que cai dentro da linha. A passada? A passada quando quando a bola vai fora do alcance do adversário, né? O adversário sobe para a rede e você joga a bola fora do alcance dele. O serviço é o saque, todo mundo conhece. O smash? O smash é quando o tenista tenta jogar por cima dele, mas ele vai lá e rebateia e consegue dar o ponto. Né? Ou seja, é uma boa arma contra a tentativa dos lobbies. Isso. E o voleio é a jogada tradicional de saque e voleio, o tenista que saca bem já sobe para a rede, ou aquele tenista que gosta de jogar na rede. Né? E o voleio tem como característica que a bola não vai picar na quadra dele. Ele vai rebater sem que a bola pique na sua quadra. Né? Assim, claro que tem outros termos, ground stroke, half volley, o flat, drop spin, mas aí já são para os avançados. E bom, você teve lá, você falou de Federer, você falou do Ivanovic. Então, o Wimbledon tem uma história muito interessante dos vencedores. Né? Vencedores, aqueles de fundo de quadra, vencedores, os de saque e voleio, os artistas, aqueles de mão forte, de bola pesada, os grandes vencedores. Como mulher, torneio feminino, é a Martina Navratilova. 9 títulos, né? 9 Ela títulos. tem 9 títulos. Uma tcheca que foi disputar um torneio nos Estados Unidos, pediu asilo, se tornou americana e ganhou 9 títulos, sendo 6 seguidos. De 82 até 87 ela ganhou 6 torneios seguidos. Depois quem tem mais títulos é Federer, esse que você viu jogar, com 8. Inclusive, naquele ano que eu assisti, claro, ele conseguiu ganhar, né, que foi em 2012. E são 8 títulos, mais do que o Sampras. Aliás, eu vi 2 jogadores que se destacaram bem em Wimbledon, né, 2 grandes. Que eu vi também o Sampras. Ah, você viu o Sampras? Eu acompanho tênis, eu peguei a geração Guga, né, e acompanho desde 97. E em 97 eu sei que o Sampras ganhou, e de 97 até 2000 ele ganhou todos. Né? Não me lembro se ele ganhou em 96, mas ele também parece que conseguiu 4 títulos seguidos. Né? O Sampras tem 7 títulos lá. E ele perdeu a invencibilidade justamente pelo Roger Federer, em 2001. Né? Federer começando. O Federer começando, e o Sampras defendendo os pontos, mas ele foi parado pelo Federer, se não me engano, nas oitavas de finais de 2001. E a terceira, Steffi Graf, com 7 títulos. Steffi Graf foi a esposa do Agassi, uma alemã, porradaça, bate muito forte, fundo de quadra, muito segura, mudou o estilo das mulheres jogar tênis. Grande campeã. Né? Sampras, você falou, com 7. Serena Williams, também com 7 títulos.
A Venus Williams tem 5 títulos. Novak Djokovic já aparece aqui com 5 títulos. E agora já é mais a minha geração, Guilherme. Bjorn Borg, o Iceborg, o sueco, o homem dos nervos de gelo. Esse ficou para a história também. Eu não vi jogar, mas... fez uma das partidas mais impressionantes que eu assisti na minha vida, com John McEnroe, um jogo de 5 sets, em que o quarto set não terminava nunca, né? E McEnroe venceu e conseguiu levar para o quinto set, mas no quinto set o Borg venceu. Borg fez 5 títulos seguidos. Você falou. Uma coisa inédita em torneio masculino na época. E também um outro grande vencedor de Wimbledon é um homem que leva o nome da principal quadra da Austrália. Você teve em Wimbledon, eu tive esse ano em Melbourne, assistindo o Australian Open, e eu vi a magia, o clima, a mudança de astral que acontece quando o Rod Laver chega para assistir um jogo. Tem uma estátua dele lá, inclusive, né? A quadra principal se chama Rod Laver, tem uma estátua por ali. Foi o nome mais importante da Austrália. Isso que a Austrália teve vários tenistas. John Newcombe, Ken Roosevelt. A Austrália disputou durante muito tempo a primazia do tênis no mundo com os americanos, com os ingleses e com os franceses. Tanto que em Taça Davis, que é um outro torneio espetacular, aí já não é um torneio de atletas, é um torneio de países, né? Sim. A Austrália é uma das maiores campeãs. Uns títulos. E vamos lá. Rod Laver, então, foi tricampeão seguido nos anos 60, que é exatamente quando o tênis se profissionaliza. Né? As competições mais importantes do mundo, as 4, né, Guilherme? Os principais torneios do circuito internacional é o Wimbledon, Roland Garros, Aberto da Austrália e Aberto dos Estados Unidos, o US Open. Sim, o US Open que joga em Nova York, Roland Garros em Paris e o Australian Open em Melbourne. Esses 4 torneios significam o Grande Slam. Grand Slam. Slam, que é um nome que vem do beisebol. Que são torneios onde o tenista ganha muitos pontos no ranking, né? Às vezes ele não fez uma campanha boa no ano, mas de repente ele ganha Roland Garros ou Wimbledon, ele só com a pontuação de um Grand Slam ele consegue entrar entre os 30, 20 melhores do mundo. Eu não vou dizer, mas assim, foi mais ou menos o que aconteceu com o Guga, porque ele era o número 80 do ranking quando ganhou o Roland Garros, e depois que ele ganhou o Roland Garros ele entrou como os 20 melhores do mundo. Ele subiu muito, até pela bonificação que ele tinha ganhado, né? O duro é que você tem que defender os pontos depois do ano que vem. No ano seguinte, né? E assim, ele entrava nos circuitos Masters, né? Que é o circuito Masters 1000, que naquela época era circuito Super 9, na época dele, mas ele não se destacava tanto. Ele conseguia ganhar a primeira rodada, mas perdia a segunda. Se destacava mais nos torneios de Cyber, onde ele chegava até nas quartas, nas oitavas. Mas aí, quando ele perdeu no ano seguinte, ele perdeu muitos pontos, né? Aí depois ele se destacou e ganhou. Mas você falou agora há pouco do tie-break. O Wimbledon não tinha tie-break no quinto set. E, aliás, estávamos outro dia conversando sobre isso, daquele jogo que não terminava nunca, que era do John Isner e o Nicolas Mahut. Um jogo de 11 horas. 11 horas e 5 minutos. Ou seja, 3 dias, né, pessoal? Porque um jogo de 11 horas não dá para acabar em um dia só. E você se lembra quanto foi o quinto set? Olha, primeiro que teve 3 tie-breaks, né? Sim, o terceiro, o quarto... Aliás, o segundo, o terceiro e o quarto já tiveram decisões no tie-break. Mas o quinto set foi 70-68. É mole, pessoal. Isso, assim, foi um número tão violento, uma coisa tão cansativa, tão esmagadora, tão massacrante para os atletas, que em seguida o Wimbledon os organizadores resolveram mudar a regra
Então o tie-break no quinto set era jogado se os tenistas fizessem 12-12. Ou seja, depois de 24 games, então se permitiria o tie-break. Foi o que aconteceu na final entre o Federer, ano passado, o Federer e o Djokovic. Esse jogo teve tudo para ser do nível do Borg com o McEnroe. Sim, é verdade. Quem pagou esse ingresso, seja o valor que foi, olha, valeu a pena, porque não é qualquer jogo que você vai ver igual aquele. Eu acompanhei o quarto e o quinto set, acho que eu fiquei ali 2 horas só vendo, mas sem conseguir sair do sofá naquele jogo lá. Não dava para ir no banheiro, uma Não coisa dava. eletrizante. Foi um jogo mágico, como poucos que eu tinha assistido na vida. Um deles foi Borg e McEnroe. Eu vi um jogo da Taça Davis, lá nos anos 60, Brasil de Thomas Koch e Edson Mandarino, contra a Romênia de Ascuiri Nastase, um jogo inesquecível de 3-2. Eu vi tapes da grande tenista brasileira, poucos sabem, Marista Bueno foi tricampeã de Wimbledon. Chegou o momento de a gente falar, a gente tinha que falar dela agora, Marista Bueno, que os brasileiros, infelizmente ela não está mais aqui, mas a gente tem que falar, tenista, quem gosta de tênis que é brasileiro tem que ter orgulho dessa mulher, tem que idolatrar ela, porque ela foi campeã num momento difícil, onde para as mulheres era complicado viajar. Né? Ela viajava sozinha, sem patrocínio nenhum, era convidada porque um inglês observou o jogo de Maria Esther num torneio qualquer e a convidou, e ela foi. As premiações eram pequenas, e ela disputou com Billie Jean King, ela disputou com atletas fenomenais. E, além de ser tricampeã, ela foi 2 vezes vice-campeã de simples e foi campeã de duplas também. Marista Bueno, falecida recentemente, na minha opinião, é a grande glória do tênis brasileiro. Né? Mas falávamos de jogos inesquecíveis. Eu vi essa final da Taça Davis, semifinal da Taça Davis, Brasil e Romênia. Vi jogos e tapes de Marista Bueno. Vi Jimmy Connors contra John McEnroe. Jogos fantásticos, principalmente os que eram disputados em Wimbledon. Mas esse Djokovic e Federer entrou para a história. Acho que foi um dos mais importantes, né? Porque o Wimbledon sempre teve finais clássicas, né? Mas Sampras e Agassi, né? O que eu assisti, teve muito mais também, mas essa de Federer e Djokovic também merece entrar para a história. Bom, eu acho que a gente já falou bastante, falamos de todas as particularidades desse que é o maior torneio do mundo, o primeiro e o mais tradicional, todo mundo de branco, a questão dos tie-breaks, ou seja, para o inglês, morra na quadra, se mate para vencer, não tem essa de facilitar. Os patrocínios, uma coisa muito importante, as quadras de Wimbledon são limpas em relação ao patrocínio. Só a empresa que fornece as bolas é que tem direito a ter o nome nas quadras de Wimbledon. Né? Assim, a resistência de cobertura das quadras, só agora isso está acontecendo. Né? A resistência a olhos mecânicos. Né? O Wimbledon sempre confiou muito na elegância e na firmeza no caráter do homem que joga, tanto que o saque é chamado de serviço, para o inglês. Eu sirvo ao meu adversário colocando a bola na quadra dele. Olha que coisa mais elegante. E são essas coisas que fazem do tênis um dos esportes mais bonitos do mundo. Lembrança também que o Brasil teve outro vencedor em Wimbledon, que é o Melo, que em 2017 venceu o torneio de duplas ao lado do polonês Kubot. Exatamente. É outro que conquistou esse título, né, no torneio de duplas. Porque quando a pessoa é campeã de duplas, às vezes a pessoa não dá tanta atenção, né? No caso, o Melo, acho que deveria ser mais referenciado até por ter conseguido isso, né? É um jogo fantástico. É um jogo fantástico. Muito bem. Conquistou. Acho que paramos por aqui.
Se faltou alguma coisa, vocês critiquem, vocês nos questionem. Guilherme é um amante do tênis, eu vivi o tênis muito tempo e teremos outros programas. Guilherme e eu estivemos juntos em Roland Garros, anos atrás, e eu tive esse ano na Austrália, no Australian Open. Voltaremos a falar em outros podcasts sobre esse esporte. Por hoje, obrigado. Muito obrigado, Eduardo, por ter dado a oportunidade a falar sobre esse excelente torneio, por falar sobre tênis também, que se deixar a gente fica por bastante tempo, né? Só o Wimbledon, a gente já estourou o nosso tempo, que é um torneio tradicional. As finais nunca podem, sempre tem que ser no domingo, porque inclusive os ingressos são vendidos 1 ano ou 2 anos antes, né? Das finais. E a procura é tanta, você lembrou uma coisa que eu precisava falar, a procura é tanta que os ingressos são sorteados. Você se inscreve hoje, entra no site e pede, se apresenta, garante pré-pagamento e aguarda um sorteio. É muito disputado mesmo, que é a final mais clássica do ano, né? Pode-se dizer. Uma final de Nadal e Federer em 2008 forçaram até a barra, porque estava quase escurecendo e na quadra central, apesar de ter a cobertura, não tem... Aliás, na época não era quadra coberta. Isso. Então estava escurecendo e forçaram um pouco a barra para ter continuado o jogo. Porque se muda o dia, né? Aí complica, porque muitos trabalham e tal. E é aquela coisa, o Wimbledon sempre seguiu a tradição. Né? E já que você tocou nesse assunto, eu estava na Inglaterra, se não me engano, em 2001 ou 2002, a semifinal, um inglês, há muitos anos um inglês não fazia semifinal, Tim Hammond, contra Goran Ivanisevic. Esse jogo levou uma semana, porque começava e chovia, recomeçava e chovia. Essas são as histórias do Wimbledon, e nós resolvemos fazer esse podcast, gente, porque depois da Primeira Guerra Mundial, de 15 a 18, quando o torneio não foi disputado, e depois da Segunda Guerra Mundial, de 40 a 45, quando o Wimbledon novamente não foi disputado, esse ano, em função da coronavírus, é a primeira vez que o Wimbledon não será disputado. Interessante você falar isso, que depois de muito tempo, hein? Depois de muito tempo, da Segunda Guerra, ou seja, mais de 50 anos. Sim. Ok, mas vamos lá. Obrigado por tudo. Valeu, obrigado, pessoal. Bom despedir, senão a gente fica até amanhã falando aqui sobre o Wimbledon. Muito obrigado e teremos a próxima. Até mais.